Oi, gente. Hoje eu vim ter um papo reto com vocês. Então, aqui esse vídeo é um papo, é uma conversa. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha jornada. Lógico que eu não vou falar tudo, porque é uma vida longa, dá pra ver. Mas eu vou falar principalmente sobre a lei da atração. Meu primeiro contato com a lei da atração foi nos anos 90. Trabalhava numa empresa grande, multinacional. Eu era executiva de vendas nessa empresa, então eu liderava algumas outras vendedoras. E o que acontecia? Nessa empresa a gente tinha muita palestra, muito treinamento. E ali eu tive meu primeiro contato com a lei da atração sem entender. Eu não entendia muito o que era, qual era o sentido da lei da atração. Então a gente teve várias palestras, vários treinamentos com muitas pessoas, grandes nomes. E eu lembro ali do Dr. Lair Ribeiro. E eu admirava muito aquele homem, as palestras dele eram maravilhosas, né? E ali ele falava sobre semelhante atrai semelhante. Ele tem até um livro com esse título. E eu li praticamente todos os livros do Dr. Lair Ribeiro na época. Porque eu sempre gostei muito de ler. Eu venho numa jornada assim de leitura desde os meus 13 anos, quando eu li meu primeiro livro, né, que a capa me chamou a atenção, que eu lembro até hoje do meu primeiro livro, que chamava-se Cristiane F., apenas 13 anos, drogada e prostituída. Eu não era drogada e prostituída, mas me chamou a atenção, porque ela tinha 13 anos, eu também tinha 13 anos, né? Então, e eu lembro que nessa época, na minha casa não tinha livros. Então eu ia na casa de uma vizinha e ela tinha uma estante. O marido dessa vizinha era professor. Ele gostava muito de leitura e ele tinha uma estante cheia de livros. E eu comecei a ler lá os títulos, né, ver as capas, e eu vi esse, me chamou a atenção. E é um livro muito bom, um livro que na época, assim, fez muito sentido pra mim, né? Então esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida, com 13 anos. E de lá pra cá, né, eu gosto muito de leitura, li todos os livros do Lair Ribeiro, li vários temas de livro, né, em vários sentidos, né, história, vários sentidos, né, no tempo de faculdade, tempo de escola também, li os livros que eram mandado, pedido ali, mas em tempo que eu não estava lendo o livro, que era me pedido, eu estava lendo o livro que eu achava que fazia sentido para mim. Então, eu passei aí por vários temas de livros. Mas enfim, então nessa época eu fiz o quadro dos sonhos, só que eu não entendia que era o quadro dos sonhos. Né? Eu entendia que era um quadro onde eu ia colocar ali as imagens daquilo que eu queria para minha vida, que eu queria atrair para minha vida. E ali eu cocriei muita coisa. Com isso, eu cocriei a minha casa, eu construí a minha casa da forma que eu queria. Eu mesma desenhei a casa, contratei os pedreiros, né? E a casa foi construída da forma que eu queria. Cocriei o meu carro, né? Meu primeiro carro foi cocriado nessa época. Eu cocriei as roupas que eu queria, os perfumes que eu queria. Eu cocriei muitas viagens, fiz muitas viagens aqui para dentro do Brasil e para fora também. Né? Então eu vivia numa espécie de atração, sem ter a noção, sem ter a consciência do que eu estava fazendo. Né? Então, assim, o dinheiro para mim vinha muito fácil e eu fazia as coisas que deveria fazer. E eu fazia exatamente a forma que tem que fazer. Eu gostava muito de visitar serviço social, casos que necessitava. Então eu levava roupas, livros, revista para várias entidades, de todas as espécies, né? Então, onde tinha crianças doentes, onde tinha idosos. Então, assim, visitei muito asilo, visitei muita casa de dependente. Tinha uma casa que na época tinha pessoas que tinham AIDS, né? Naquela época que não tinha ainda esse coquetéis que tem hoje. Hoje é diferente. Então eu visitava essas casas e eu sempre levava conforto, carinho, conversa e o que eles necessitassem que estava ao meu alcance. Então eu fiz sempre esse tipo de trabalho e eu me sentia bem com esse tipo de trabalho, sempre gostei. Né? Sem saber, sem ter essa noção que eu tenho hoje. Então eu fiz muito isso. Mas chegou uma época da minha vida que eu cansei, né, daquele trabalho,
Eu não sei o que houve na época, né? E eu resolvi sair de tudo. Não quero mais trabalho, não quero... E no final das contas, eu perdi tudo. Eu fui a zero, eu entrei num estado, assim, de muita luta para ter as coisas, né? Ali já com 4 filhos, né? Então, assim, muito árduo, trabalhar muito para poder suprir a necessidade básica da família. E eu levei muitas coisas assim nas costas com peso e me esqueci totalmente da lei da atração, porque na realidade eu não tinha assim o conhecimento verdadeiro, né? Eu pratiquei, mas eu não tinha o conhecimento verdadeiro. E como eu tive sempre na minha vida uma pergunta que era: qual que é o sentido da vida? Então eu procurava isso, né? Meio aquela luta. Não vou falar que era um sofrimento, porque eu tinha muitos momentos felizes, né? Eu guardo muitas recordações boas dessa trajetória toda, né? Mas era árduo. Então, ali eu queria saber qual o sentido da vida e eu comecei a procurar dentro das religiões. Eu sempre fui uma pessoa de querer saber o porquê do porquê. Então, assim, eu tive contato com a religião desde muito cedo, né? Eu já comecei lá na missa das crianças, né? Na igreja católica. E ali depois dessa época, eu me concentrei mais nisso, nas religiões, porque eu queria saber qual o sentido da vida e cada religião que eu me deparava me falava, né, me mostrava que eu ia descobrir o sentido da vida ali, né, que o sentido da vida era aquele, né, então eu passei por religiões, ficava anos em uma, anos em outras, trabalhava dentro, eu conhecia a dinâmica e enxergava numa época que não era aquilo. Então, dentro dessas religiões que eu passei, né, várias igrejas, né, igreja de Mórmon, igreja evangélica, igreja católica, né, espiritismo, então eu fui experimentando várias coisas e que chegava uma hora que não fazia sentido para mim, né, que exigia muita coisa, eu descobria muita podridão dentro desses lugares, assim, que me deixava triste, porque eu queria avançar, eu queria conhecer, eu queria o lado bom. Enfim, né? Então essas religiões iam me trazendo, em certa época, uma decepção. E aí eu lembro que a última religião que eu fiquei 20 anos foi a evangélica. E aí quando eu realmente resolvi sair, que eu já estava muito machucada com várias coisas que aconteceu ali, eu fiquei meio à deriva. E aí nessa época que eu fiquei meio à deriva foi que veio o meu despertar espiritual, sabe? Foi quando eu achei que mais nada na vida fazia sentido. Aí eu tive meu despertar espiritual. Numa época da vida em que estava tudo muito dolorido, estava muito machucada, né? Tinha tido perdas significativas na minha vida. Então, o meu marido, o pai das minhas filhas, porque eu casei, tive 2 filhos, depois eu me separei. Casei com 15 anos, tive 2 filhos. Separei com 19. E aos 21 anos conheci o pai das minhas filhas e me casei com ele. Então ele faleceu, né? E várias circunstâncias, né? Foi um combo, né? Que me deixou bem para baixo. E foi bem nessa época que eu resolvi sair de tudo, mas que não tinha como sair. Então eu me fechei dentro de mim. Foi quando eu tive o meu despertar espiritual. E eu continuei ali descobrindo várias coisas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Então, o hábito da leitura, ele traz pra gente muito conhecimento, traz muita base. Então, mesmo que você se encontre em um momento em que você se acha perdida, esse hábito da leitura vai te ajudar, porque quando a gente se fecha, o que a gente faz? A gente encontra o nosso companheirismo, a nossa amizade dentro de um livro, para quem gosta de ler. E aí eu li centenas, eu não sei quantos livros eu li na vida. Mas eu me lembro de um livro que foi me apresentado por uma amiga que trabalhou comigo, estava morando em Portugal e ela veio até o Brasil. Era mais ou menos 2010. E ela me apresentou, ela encontrou comigo e me apresentou o livro O Segredo. Rhonda Barner. Então ela me apresentou esse livro. E eu não me lembro na época se ela me deu o livro, se ela me emprestou, se eu comprei o livro. Mas eu li esse livro e continuei ali a minha jornada de vida, né?
E depois de algum tempo, aí o que aconteceu? Eu comecei a expandir mais a minha consciência, né? Eu comecei a entender mais sobre o que eu estava buscando, né? Então, hoje eu entendi a física quântica, a lei da atração. Hoje eu consigo saber o verdadeiro sentido da palavra, de que a palavra tem poder. Então, a palavra da gente tem muito poder. E eu já ouvia isso muito. Mas hoje eu consigo ver o verdadeiro sentido disso. Consigo ver, né? Hoje eu consigo enxergar a nossa conexão com todo o universo, né? Porque tudo vibra, né? O universo é vibracional, nós somos vibração. Então, o poder da vibração, o poder de cada ferramenta que a gente pode usar, porque as ferramentas estão nas nossas mãos. Então, o Ho'oponopono, a água energizada azul, né? A água lá do vidro azul, e outras várias técnicas, né? O tape, bom, enfim, várias técnicas que a gente usa hoje para nos ajudar. Mas eu já usava outras técnicas, né? Mas eu não sabia. Então, eu usava a técnica, por exemplo, do vitimismo. Então, assim, eu era sempre vítima porque acontecia muitas coisas ruins. Então, eu usava várias técnicas do sentido contrário. E aí depois eu fui entender isso, né? Que a gente sempre recebe o que a gente emite. Então, eu emitia várias coisas assim que era o vitimismo, a dor, a falta de perdão, né? E hoje eu consigo ver o verdadeiro sentido do perdão, né? Então, várias coisas para mim hoje faz sentido. Então, hoje eu vivo numa vida mais leve, né? Não é que não tem problema, não é que não tem falta, não é que não é isso, né? É que você consegue ver o sentido, você consegue ver que você cria a sua realidade, você consegue ser mais grata, você consegue ver o poder da gratidão e você consegue ver no meio de tudo que você vive que você tem muito mais a agradecer do que a se lamentar. Né? Então, somente depois que eu tive essa expansão da consciência que eu consegui ver isso. Né? Então, quando eu conheci, né, de verdade isso, eu comecei a conhecer pessoas como Bob Proctor, Joe Dispenza, Joseph Murphy, Joe Vitale, Napoleão Hill. Então, e várias outras pessoas, né, que estão aqui no Brasil, que a gente vê em vídeos, que a gente vê em livros. Então, essas pessoas começaram a me abrir mais a mente, né? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é que hoje eu tenho uma outra forma de ver a vida. Hoje eu tenho uma outra visão. Hoje, tudo na minha vida faz sentido, porque mesmo a minha história lá atrás, né? Ela consegue me trazer ferramentas em que eu deixei de usar ou que eu usei de forma errada. Então, hoje eu queria ter essa conversa com vocês para falar um pouco sobre a minha jornada, porque às vezes você está numa jornada dessa, porque às vezes você não teve o seu despertar espiritual ainda, ou não abriu seus olhos para isso, porque às vezes você precisa escutar isso, né? Às vezes a gente precisa ouvir isso, né? Então, se isso faz sentido para você, já aperta o sininho, dá um like, curte meu vídeo, se inscreve no meu canal, porque o que eu trouxe para vocês aqui é mais assim, uma abertura de coração, é mais falar sobre a minha vida, é mais falar sobre a minha história e é também falar para vocês que o nosso sentido de vida é saber que nós fazemos parte do universo. Nosso sentido de vida é saber que o nosso verdadeiro poder, a nossa verdadeira ligação com Deus não está dentro das religiões, porque Deus ele está em nós, né? O nosso eu superior, a nossa centelha divina que está em nós. Então, nós fazemos parte, né? Quando Deus nos criou a imagem e semelhança. E o que é isso? Imagem e semelhança. É igual, é parecido, ele é o criador, nós somos os co-criadores. Quando ele nos criou foi para a gente ter tudo o que está disposto no universo para nós. O nosso universo é de infinitas possibilidades. E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, que o nosso universo é de infinitas possibilidades. E a nossa jornada sempre é válida. O nosso conhecimento é amplo
E a gente vai continuar aprendendo. Eu sou uma eterna aprendiz e eu sou grata por isso. Eu tenho uma gratidão enorme pelo prazer que eu tenho em ler, né? Porque isso também me ajudou muito no meu despertar, né? O conhecimento. Então eu queria trazer essa mensagem para vocês hoje, né? Para que vocês acreditem no seu poder, para que vocês estude mais sobre a lei da atração, né? Estude mais sobre o nosso universo, para que vocês creiam na sua centelha divina, que o Deus Todo-Poderoso, ele habita em nós, né? Que está dentro de nós todo o poder, porque foi isso que Deus quis quando ele nos criou, né? Essa mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, né? E pedir para vocês se inscrevam no meu canal, né? Curte esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, para que ele possa ir mais para você. E se você acha que faz sentido para você e que existe alguém que precisa escutar esse vídeo, manda para essa pessoa, tá bom? Muito obrigada.